eu queria falar sobre shows, porque essa semana eu fui a alguns shows e foi bem maneiro, assim. Eu fui no show do Thiago Ventura, que teve aqui em Campinas. Ele fez show lá no Hilários, né? O Hilários Comedy Bar, Campinas. E foi bem maneiro. E eu fiz o show, fiz a abertura. E, mano, foi muito estranho, tá ligado? Foi muito estranho porque o Ventura, ele fez uma semana antes. Eu até falei no último episódio. Ele fez duas sessões aqui no teatro de Campinas, no Oficina do Estudante, lá no Shopping Guatemi. Ele fez duas sessões lotada pra, tipo, 500 e pouco. 500 e alguma coisa, assim. Então tinha mais. Juntando as duas sessões, tinha mais de 1.000 pessoas. E aí, uma semana depois, ele foi nesse Comedy Club que tem aqui em Campinas. Então, mano, ele não vendeu. Ele não conseguiu esgotar a casa, porque a casa lá é grande também. Cabe mais de 400 pessoas, assim. E aí, ele não conseguiu esgotar a casa. E aí, eu fui fazer o show, assim. Fui fazer a abertura, né? E aí, mano, quando eu entrei no palco, eu meio que tomei um choque, porque lá eu sou acostumado. Os caras, eles entregam bastante VIP, né? Pra encher a casa, pra sempre ter um show lotado lá. Só que como era o show do Thiago Ventura, eles não deram VIP pra ninguém, só foi venda de ingresso. Então quem tava lá foi porque comprou. E aí, mano, quando eu entrei no palco, eu tava esperando ver a casa cheia, né? E aí quando eu entrei, eu vi que a lateral tava meio vazia, assim. A frente tava cheia, tinha mais de 300 pessoas, sei que tinha. Tinha muito mais do que meia casa. Porém, na minha cabeça, tava lotado. Na minha cabeça, o bagulho tava bombando, mano. Falei, porra, isso aqui vai estourar de gente, velho. Thiago Ventura aqui. Maluco, se vem os. Qualquer boroca vem fazer show aqui, tá sempre lotado. Imagina agora o Thiago Ventura. Eu falei, pô, vai tá bombando, né? Putz, estourei, vou fazer show pra plateia cheia e vou me redimir desses últimos shows fracassados que eu tive aí nesses últimos dias, né? Subi no palco. Quando eu olhei, mano, não tinha esse tudo de gente. E aí eu tomei um susto, mano. E aí eu tomei um susto de ficar tipo assim, porra, e agora, velho? Não, e agora não, né? Mas foi um baque que me baqueou. Foi um baque que baqueou. E aí outra coisa também foi o retorno. Porque o retorno do palco, eu acho que ele tava muito alto, mano. E aí eu tava falando e parecia que eu tava falando só pra mim, mano. Tava muito alto, assim, tava estranho de ouvir. Eu não sei se é o Thiago Ventura, ele prefere o áudio desse jeito. Não sei como que é o esquema dos caras. Porém, pra mim, tava estranho. Eu não esperava que o retorno ia estar alto daquele jeito, sabe? Então foi meio estranho, assim, pra mim escutar. E aí foi dois baques ao mesmo tempo, assim. Um foi de ver a plateia que não tava cheia. E aí, isso aqui, tipo assim, não muda nada. Porém, eu não tava esperando. E aí, na minha cabeça, eu comecei a pensar, pô, por que não tá cheio? No palco, eu não precisava ficar pensando nessas coisas. Não tem nada a ver comigo, pô. Só tinha que ir ali contar minhas piadas, fazer um show maneiro e ir embora. Mas não. A cabeça do palhaço aqui tava. E aí, baqueou. Fui falar, áudio estranho, me baqueou de novo. E aí, mano, tipo assim, quando eu falo que eu fiquei nervoso, que eu fiz alguma coisa, fiz outra, eu preciso sofrer a consequência disso. Quem é comediante tá ligado. Só que sem parecer que eu tô fazendo isso. Só que sem parecer que eu tô sofrendo, mano. Então eu preciso continuar. Só que como você continua, tá ligado? É muito. É uma parada, sei lá, mano. E aí eu entrei nas piadas. E aí eu comecei a contar elas. Peraí que desligou o ventilador aqui. Vou ligar de novo. Aí, mano, eu entrei nas piadas e. Só que pensando nisso, sabe? Então eu fui meio que contando no automático. E aí tinha uma outra coisa acontecendo na minha cabeça, que era o quê? Será que eu testo? Porque assim, eu tenho algumas piadas que eu tô fazendo agora sobre estar morando em Campinas. Eu falei, mano, será que eu faço as piadas novas? Só que aí eu entrei na outra piada que eu já ia abrir com ela já. E aí eu fiquei pensando nisso, mano. Plateia não tá cheia. O microfone tá estranho, o áudio tá estranho pra mim. É, será que eu testo? Será que eu não testo? Mas eu tinha que fazer só 5 minutos. Então eu não sabia se ia dar tempo. Se eu fosse fazer o teste, qual piada eu ia cortar? Tá ligado, mano? Eu comecei a pensar em muita coisa. E aí esse foi meu erro, sabe? Eu não precisava, tipo assim, coisa da minha cabeça. Não precisava fazer isso. Aí eu entrei numa piada, e aí eu acabei, a galera riu, eu entrei em outra. Tá ligado? Eu não terminei minha piada, mano. Ficou meio sem sentido até. Porque eu fiz uma piada, fiz até a metade, a galera riu numa parte dela, e eu saí, fui pra outra. E aí, quando eu tava fazendo a outra, eu pensei, puta, mano, eu pulei a piada, velho. Será que dá pra voltar? E aí eu comecei a pensar na plateia, no som, se eu testava, eu pulei a piada,
dava pra voltar. Mano, eu comecei a pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Eu já tava pensando em um monte de coisa já. Aí eu comecei a pensar em mais coisa ainda. Eu falei, puta, não dá pra voltar, mano. Aí eu olhei no cronômetro e falei, porra, e agora? Pra que lado que eu vou? Porque, sabe? Eu tenho que fazer callback? Eu vou. Eu conto qual piada. Mano, desestabilizou muito, assim. E aí eu não sabia, mas tipo assim, eu fui no automático, né? Fui contando as piadas, fui olhando no cronômetro. Aí eu falei, pô, qual piada que dá pra eu fazer? Qual piada que eu vou precisar cortar? Comecei a fazer, meio que tentando sentir a plateia, assim, o que eles estavam rindo. Mas muita coisa passando na minha cabeça e, sabe? Eu acho que eu vacilei nesse show de achar que tava ganho, tá ligado? Tem muito disso, assim, porque lá é um lugar que sempre foi show bom. Então, eu tava esperando que ia ser um show bom de qualquer jeito. Falei, mano, eu posso subir lá e falar qualquer coisa que o show vai ser bom. Então, mano, eu tava muito tranquilo, eu tava até menos nervoso, sabe? Eu tava. Eu não levei tão a sério quanto eu deveria ter levado, sabe? Eu levei mais na. Porra, vou, sabe? Não precisa também, sabe, você encher sua cabeça de preocupação. Mas também não encher a cabeça de preocupação não pode, tá ligado? Você tem que entrar ciente do que você tá fazendo, mano. Você tá fazendo um trampo ali. Só que eu entrei muito relaxado, sabe? Muito despreocupado, talvez. Mas assim, o show não foi ruim. Eu sei que não foi ruim. Tipo assim, não foi bom também, né? Falar que foi bom, eu vou estar mentindo. Mas eu sei que não foi ruim, porque eu conversei com a galera lá que tava lá depois, e eles falaram assim, não, pô, nem pareceu que foi de propósito e tal. Então eu fiquei feliz por isso, porque eu não transpareci que eu tava nervoso, assim, que eu tava pensando nesse monte de coisa, que eu cortei a piada sem querer, sabe? Pareceu que foi de propósito, assim. Então, mano, essa é a parada da frequência, né? Quando você faz com mais frequência, você consegue mascarar essas coisas. Apesar de você estar sofrendo, você tá nervoso, você tá tremendo, você tá pensando em outra coisa, você, sabe? Você consegue disfarçar esse monte de coisa. É igual aconteceu de novo essa semana, que foi na abertura do show do Gilbert César. Ele fez o solo dele de novo no Hilários, só que dessa vez foi aqui no Hilários Campinas. E, e eu fui fazer a abertura, sabe? Eu tive que fazer fui o primeiro comediante, sabe? Então eu subi e tive que meio que conversar com a plateia, explicar como é que o show ia rolar e todas essas coisas. Então, mano, eu tava muito nervoso. Tipo assim, pra caralho. Tanto que aconteceu uma coisa muito ruim, que eu cheguei atrasado lá. Eu cheguei muito em cima da hora. Tá ligado? O artista que vai abrir o show é o cara que chega atrasado, não é nem o comediante principal. E aí atrasaram o show por causa disso. Atrasaram alguns minutos só. Tipo assim, foi, sei lá, uns 10 minutos. Mas atrasou, né? E aí eu cheguei lá e já tive que subir no palco, sabe? Não teve aquele momento de nervosismo, de pensar no que eu ia fazer, nem nada. Foi tipo assim, pô, cheguei lá, cumprimentei todo mundo, o cara já soltou a vinheta e eu já fui subir pro palco, mano. Então, foi bem sabe? De susto, assim. Eu subi no palco no susto. E aí eu tava nervoso pra caralho, assim. Eu subi no palco nervoso. Só que eu consegui conversar com a plateia, eu consegui explicar, assim. Não falar que foi bom também, mas também não foi ruim. Sabe? É isso, pô. É você tentar não fazer um trabalho ruim. Mas eu tava muito nervoso, mas eu tava conversando com a plateia. Eu tentei explicar como é que foi o show. Sabe? Eu tentei contar as piadas. Na hora das piadas, eu subi, aí eu falei assim, pô, vou testar, eu tô aqui já, mano. Eu não vou ficar, tipo, toda vez postergando pra testar as piadas, fazer as piadas novas. Eu falei, mano, eu tô aqui, eu vou fazer e foda-se. Como eu tinha um pouco mais de tempo, né, pra fazer, talvez se não desse tão certo, eu poderia vir pra as piadas que são um pouco mais garantidas e tentar levantar um pouquinho mais o show depois de ter falhado tanto. Mas aí eu fiz o quê? Eu entrei nas piadas novas no susto. E aí eu fiz Mano, eu fiz uma parada que eu fiz poucas vezes isso. E é legal fazer isso, mas também é um legal perigoso. Que é o quê? Eu contei piada que eu não escrevi. Não que é piada dos outros, mas assim, geralmente as minhas piadas eu sento e escrevo elas, né? Seja no caderno, seja no notebook, seja no celular. Eu tenho elas escritas, né? Mas essa, em questão, eu não escrevi em nenhum lugar. Tipo assim, eu pensei, eu falei, pô, isso aqui é engraçado de falar, hein? Vou tentar fazer. E aí eu fui lá subir e fiz, mano. E aí, tipo assim, é maneiro fazer isso, porque você, pô, você parece que você tem uma liberdade criativa maior, que você consegue, sabe? Até na hora que eu tava fazendo, eu consegui, sabe, pensar em outras coisas que dá pra eu falar ali. Eu acho que eu até cheguei a falar, mas é muito perigoso, né? Porque isso não dá certo. Você vai pra onde? Mas, mano, o bagulho é o quê? É tentar.
Então, mano, eu fiquei feliz porque eu tava nervoso, mas eu consegui fazer o show, eu consegui testar essas piadas novas, que também não. Porra, André, você testou pra caralho. Não, sei lá, deve ter dado 1 minuto e meio, assim, de coisa nova, mas ainda assim é alguma coisa, sabe? Então, eu fiquei feliz de ter feito o show, de ter conseguido. E outra, né, que eu tava falando sobre o nervosismo. Depois que eu saí do palco, que eu tava nervoso pra caralho, assim, eu tava com a boca seca. Porque, mano, eu cheguei e já subi no palco, tá ligado? Mas aí o Thiago Ferreira tava lá e falou: Não, mano, tava de boa, pareceu que você tava tranquilão, assim, você conversou normal. Então, mano, eu fiquei feliz por ter. Eu consegui disfarçar todo o nervosismo que eu tava sentindo, assim, no palco, sabe? Mas foi bem maneiro, assim. Eu fiz esses dois shows lá, que foi no mesmo lugar, né? Nos dois foi no Hilários. E os dois não foi ruim, mas também não foi bom. Foi ok, tá bom, tá. Fazer o quê? É isso aí, a vida é assim mesmo, né? A gente tem que aprender com isso. Agora o próximo show meu, só Deus sabe. Não tem nada marcado. Caralho, eu não gosto de ficar falando isso aí porque eu fico chateado, mano. Mas, mano, aconteceu. Eu fui no show do Afonso Padilha também, que ele veio aqui na sexta-feira, né? Ele veio fazer show lá no teatro. E aí, fazia tempo que eu não colava assim pra ver o show dele, assim. Acho que esse ano ele ainda não tinha feito nenhum pra cá, né? Tá voltando agora a fazer show. Falei, pô, vou lá assistir, né? Aí eu fui lá assistir. E aí o Afonso Padilha, talvez até ele vai falar, ele tá fazendo show sobre isso, né? Então, em algum momento aí você vai ver ele falando disso. Mas ele fez aquela cirurgia de colocar cabelo, sabe? Quando a pessoa tira o cabelo da nuca e coloca na frente, assim, pra quem tá ficando calvo. E aí ele fez essa cirurgia, né? E aí, mano, ele fez isso no final do ano. Não, acho que ele fez no começo do ano, em janeiro, se eu não me engano. E aí ele começou a fazer um show e fazer piada sobre isso. Só que o desgraçado, ele não fez 1 minuto e meio de piada sobre isso. Ele não fez 5 minutos. Caralho, fez 5 minutos novo de piada. Caralho, você é foda em 5 minutos novo. Não, ele não fez isso não. Rapaziada, o Afonso Padilha, ele fez 40, que eu contei, né? Eu acho que foi até um pouco mais. 45 minutos sobre o cabelo novo. 45 minutos de teste de piada. Não é que, tipo assim, eu não sei nem como você decora isso. Porque uma pessoa decorar 45 minutos de piadas, antes de começar a fazer show, eu ficava preocupado. Eu falei, mano, como é que eu vou decorar um show solo? Não tem como decorar um show solo. Porém, depois que eu comecei a fazer, eu descobri que você não precisa decorar 50 minutos. Você precisa decorar, tipo assim, uma piada de 2 minutos, depois uma piada de 5 minutos, depois uma piada de 7 minutos. E aí você vai decorar. Não tem como você não decorar isso. Você vai decorar essas piadas e depois você vai juntar tudo e vai dar 50 minutos. Então eu entendi isso bem depois que eu comecei. Antes de começar a fazer show, eu falava, mano, como é que eu vou decorar essas porra tudo? É fácil de decorar. Só que, mano, o maluco decorar 45 minutos, aí ele tá desafiando a gravidade racional da espécie humana e cômica. Que isso? Maluco, ele fez 45 minutos novo, mano. E aí eu fui perguntar pros caras, eu falei, ô, o Paulo Torres, né, que viaja com ele e abre o show dele. Eu perguntei pra ele, eu falei, quantas vezes ele fez esse show? Aí ele começou a contar lá, ele falou, eu acho que essa é a quinta vez que ele tá fazendo esse show. Eu falei, não é possível, mano, o maluco tá fazendo pela quinta vez e ele fez 45 minutos novo? Ah, vai tomar no cu, né? E tipo assim, depois dos 45, ele fez outras piadas, e aí eu já não sei se é nova ou não, eu nunca tinha escutado, então pode ser que seja uma piada que ele já tava fazendo um pouco mais de tempo, e ele fez ela garantida pra fechar, ou talvez seja piada nova também, eu não sei. Mas sobre o cabelo, ele fez pelo menos 45 minutos. Eu fiquei, mano, vai tomar no cu, pô. Quem faz 45 minutos novo? Não faz um mês que o cara fez a cirurgia e ele já tem 45 minutos sobre isso? Mano, eu tô morando aqui em Campinas. Vai fazer 3 meses, mano. 3 meses e pouquinho. Eu tenho 2 minutos e olha lá. 2 minutos talvez de piada. O maluco tem 45. Caralho, bicho. E aí ele saiu do palco, né? Depois do show ele saiu. E tipo assim, 45 minutos testando, eu faço 45 minutos testando. Eu acho que eu consigo fazer. Eu tô aqui falando isso, mas se eu escrever 45 minutos, eu vou testar. Só que não vai ser bom. Não tem como ser bom. O desgraçado fez 45 minutos bom. Eu fiquei impressionado porque eu perguntei e o Paulo falou que talvez seja a quinta vez. Eu falei, mano, não é possível, velho. É um show pronto já. O bagulho não parece que ele tá testando. Parece que. E aí ele saiu do palco e aí a gente tava conversando sobre o show, sobre as piadas e tal. E aí ele falou assim: Ah, essa foi a terceira vez que eu fiz. Não foi 5, foi 3, maluco. Foi a terceira vez que ele fez esse show, essas piadas. Mano, é impressionante, assim. Caralho, muito engraçado. O maluco testar com pelo menos 45 minutos novo. É impressionante. Numa qualidade muito boa.
Mano, muito foda. Muito foda. E tipo assim, como é um tema tipo assim, agora ele tá careca, né? Ele acabou de fazer a cirurgia e aí fica aqueles cabelinho crescendo, sabe? Então ele tá no começo do processo. Só que pro cabelo dele crescer e ficar de um jeito, tipo assim, que não parece que ele fez a cirurgia, eu acho que vai uns 6 meses. Então, mano, daqui 6 meses, com certeza ele vai lançar esse especial falando sobre ter ficado careca. Porque aí depois o cabelo dele cresce, aí ele volta a fazer piada sobre outras coisas. Mas, mano, impressionante o maluco fazer. 45 minutos de piada nova. Caralho, velho. Mano, tipo assim, isso aí é uma parada que quando eu vou nos shows, eu gosto de assistir o show pra ver, né, o que a pessoa tá fazendo, o jeito que ela tá fazendo. Mano, eu gosto de estar. Uma coisa que eu tô sentindo, desde o ano passado já. Desde o ano passado, antes de eu me mudar pra cá, eu já tinha parado de colar nos shows, tanto que eu fiz pouquíssimos shows. Mas eu tô muito desconectado da comédia. Então, mano, antes eu andava com comediante o tempo todo. Eu colava com o Gilbert, toda semana a gente ia pra algum show, e aí eu e o Gilbert já tava junto, mas nós ia pra algum show e encontrava outros comediantes. Então, a cabeça de comediante tava ali ativa, sabe? O tempo todo pensando em piada, ajudando em piada dos outros, pensando em piada pra mim, mas sabe, em contato com a comédia. Agora eu tô longe da comédia. E aí eu tô sentindo a minha comédia morrer. E tipo assim, não é só papo de. Mano, isso acontece muito, pô. Porque agora eu não tenho mais contato com comediante. Eu tenho contato com pessoas que não tá nem aí pra comédia. E que tem gente que nem sabe que eu sou comediante. E que não tem graça. E aí, mano, parece que o músculo cômico, ele vai, sabe, ele vai se contraindo assim, ele vai diminuindo. Mano, é muito ruim, mano. É uma sensação muito ruim. Então eu gosto sempre que possível, colar nos shows pra eu ver o show, pra eu conversar com os comediantes, pra ter essa parada do gatilho cômico funcionando na minha cabeça ativo, mano. Porque senão é uma chama que vai se apagar e aí eu perco mais ainda a graça. Então eu preciso colar nos shows. É... Mas aí é legal porque eu colo no show e eu fico inspirado, sabe? Eu gosto disso porque eu até falei uns episódios pra trás que eu fui no show do Aragão, do Rafael Aragão, não do Renato Aragão. O Didi Balcó, ele tacando. Esse é o nome lá no. Foda-se. E aí eu saí de lá inspirado, porque, mano, muito foda. O cara fazendo piada nova, assim, testando. Pô, show bom pra caralho. Isso me dá uma inspirada de fazer e trampar e criar e tentar fazer as paradas. E aí quando eu vou no show do Afonso também fico, porra, isso é foda. Mas aí você descobre que ele fez tudo isso, 45 minutos novo, pela terceira vez, muito bom, numa qualidade muito boa. Me dá uma inspiração de falar, caralho, você tem que produzir, você tem que criar, você tem que fazer. Mas também dá um tipo assim, porra, mas a régua tá alta pra caralho. Não tem como, dá uma desanimada e uma animada ao mesmo tempo. Dá um tipo, porra, velho, você nunca vai chegar nesse nível. Mas também dá um animado de falar, porra, mas você tem que tentar. Você tem que descobrir qual é o seu nível, sabe? Então fica nesse conflito aí. Mas muito foda, eu fiquei feliz, porque fazia tempo que eu não ia pra nenhum show e, e agora eu tô indo com um pouco mais de frequência assim. Eu espero que depois do carnaval eu consiga manter essa frequência de pelo menos um show, mesmo que eu não for pra fazer, for só pra assistir, mas continuar indo nos shows e encontrando com os comediantes, conversando com o comediante, pensando comicamente, sabe? Pra esse músculo da comédia não se. Como é que fala? Não se perder dentro de mim. Lá ele 1000 vezes.